Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Juízes, capítulo 6. Vamos ler do versículo 12 em diante, que diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Amém. Queridos, essa situação aqui, Gideão estava muito desolado, como todos os demais israelitas, porque há muito tempo estava debaixo de uma escravidão dos midianitas, que tomaram conta de Israel, dominaram tudo lá, e eles eram escravos, até mesmo os alimentos, as plantações que eles faziam, eles tomavam conta. Por isso que às vezes para fazer alguma coisa eles tinham que fazer escondido. E em determinado momento o anjo do Senhor aparece aqui para Gideão e fala isso para Gideão, que o Senhor é com ele, chama ele de homem valente, homem valoroso. E ele faz esse questionamento aqui, ele fala: como? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas, Senhor? Tu és comigo e como eu estou passando por tudo isso? Você já teve esse questionamento com Deus? Eu já tive, queridos. Já passei por uma situação tão terrível que eu perguntei para Deus: Deus, onde o Senhor está? Onde? Aonde? Mas depois eu pude ver que Deus estava ali, bem perto de mim. Mas a minha angústia e meu desespero era tão grande que eu não conseguia vê-lo. Queridos, não é fácil, Às vezes a gente tem a impressão que Deus nos abandonou. Já teve esse sentimento de que Deus te abandonou, de que Deus não se importou com você, ou não se importa com você, não se importa com a sua dor, com o seu sofrimento? Aqui Gideão fala isso, Olha, mas se o Senhor está comigo, como é que eu estou sofrendo toda essa situação? Aonde estão as tuas maravilhas? Aonde estão as coisas boas, as bênçãos, Ele questiona aqui para Deus. E você? Você tem questionado para Deus? Aonde estão as maravilhas do Senhor? Por que tantas coisas ruins estão te acontecendo? Por que as coisas dão certo para todo mundo, menos para você? Por que a sua vida tem que ser tão difícil e as coisas têm que ser tão complicadas para você? Já fez essa reflexão? Já fez esse questionamento? Pois é, eu quero dizer uma coisa para você que sente isso, para você que já passou por isso ou que talvez esteja passando. Deus, Ele está com você, mesmo no meio da grande luta, mesmo no meio do vendaval e da tribulação. Muitas vezes a gente não entende, porque realmente não é fácil compreender isso. Quando a gente lê lá sobre a história de José do Egito, fala que Deus era com ele, ele era preso, ele era injustiçado, ele era acusado injustamente, Só foi vendido como escravo, jogado dentro de um buraco, de uma cisterna, quase morreu. E aí a gente fica pensando, mas como assim Deus era com ele, Desta forma, e a gente não consegue compreender. Mas eu quero falar para você, os escolhidos de Deus, os chamados de Deus, passam mesmo por lutas e por tribulações. Isso tudo que nos acontece nos faz crescer. São treinamentos. Deus quer forjar o nosso caráter no deserto, porque é no deserto que a gente aprende a depender dele. É na hora da doença incurável que a gente clama pelo milagre e o milagre acontece. É na hora da escassez, da fome, daquele momento de crise financeira que a gente não sabe o que vai fazer, que a gente clama pela provisão de Deus e a provisão vem. É nessas horas que a gente vai aprendendo a exercer a nossa fé e a depender de Deus. São nos vales, são nos desertos da vida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai entendendo que Deus, que Deus é soberano e que Ele faz porque Ele é poderoso para fazer. Ele não depende da nossa capacidade, Ele não depende de nada de nós, Ele não depende do nosso potencial, Pelo contrário, nós é que dependemos dele. Então, em todas essas circunstâncias, o Senhor vai nos ensinando algo. Ele vai forjando o meu caráter, forjando o seu caráter, Para que tenhamos o caráter de Cristo, para que possamos realmente caminhar numa dependência total dele. Porque é isso que Deus quer, que você tenha dependência dele, que eu tenha dependência dele. E a gente anda de forma muito independente. Você já observou que a gente sempre
sempre tem uma solução na hora que a gente quer inventar uma solução, mesmo que a gente não tenha, a gente inventa. Se você está com um problema de ordem financeira, em vez de você orar, clamar, a primeira coisa que você faz é querer tomar um dinheiro emprestado, correr numa financeira. Se você está passando mal, com dor de cabeça, alguma coisa, a primeira coisa que você faz é procurar um analgésico a tomar. A gente não recorre para Deus. Nós não temos esse costume, não é? A gente só recorre para Deus mesmo quando a gente já recorreu para tudo e não deu certo. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós deveríamos recorrer mais para Deus e não duvidar de Deus, porque Ele sempre demonstrou fidelidade para conosco. Então eu quero te dizer, nesse momento, que é importante que você entenda que o Senhor está com você e que muitas vezes o sofrimento, a dor, a angústia não são, coisas que foram feitas para nos destruir, para nos prejudicar. Pelo contrário, são momentos de preparo para algo melhor. São momentos de treinamento para que possamos ficar guerreiros, valentes e imbatíveis na batalha. Fortes e cheios de resiliência, com resistência, capacidade para vencer o mal e perseverar. É isso que Deus faz conosco nesses momentos de tribulação. Por isso que ele falou isso aqui para Gideão. E realmente ele estava com Gideão. Se você for ler o capítulo todo, capítulo 6 aqui de Juízes, você vai ver que ele realmente estava com Gideão e ele deu a vitória para Gideão, mas ele mostrou do início ao fim que Gideão precisava depender dele, porque na dependência dele, ele se tornaria vitorioso. Na fraqueza dele, no Senhor, ele se tornaria forte. É por isso que o apóstolo Paulo dizia com categoria: quando sou fraco, aí é que sou forte, porque Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Então entenda isso, que Deus, Ele está comigo e Ele está com você. E não duvide, porque os momentos difíceis, as lutas e tribulações só vão cooperar para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.